E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isao Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando da história, a história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Gente, o que teremos hoje? Hoje teremos a seleção Renascimento. Vamos atualizar essa playlist. Ela é muito bacana, a prota na primeira vida foi bem sonsa, bem sofrida, mas na segunda vida ela foi uma tremenda, como é que eu posso falar sem falar palavrão? Ela foi extremamente empoderada. É desse tipo de prota que nós gostamos, não é? Esse tipo de história, ele é muito, muito, muito difícil de encontrar. Por quê? Porque os autores, normalmente, eles só gostam de escrever, eu acho que lá na China ou no países, na Ásia, nos países que eles criam as histórias. O público gosta mais do tipo tiro, porrada e bomba, sabe? Então, é muito difícil eles fazerem esse tipo de história. Então, quando eu acho, é um achado mesmo, um achado no fundo do Reddit. Espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar. Vocês ficam aí assistindo a história no mundinho de vocês, fazendo as tarefas. E se esquecem de me dar esse biscoito. Pra quem já tá aqui há bastante tempo no canal, ou pra quem tá chegando agora, não se esqueçam de ativar o sininho. Por quê? O que acontece se você ativar o sininho? Assim que eu postar vídeo aqui, automaticamente chega a notificação no seu celular. Demora menos de 20 segundos, tá, gente? Então, você não precisa ficar vendo uma prévia na rede vizinha, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Tenham uma semana abençoada. Um beijo e tchau! Era minha festa de noivado, mas meu noivo, Albert, passou a noite inteira preocupado com Fiona. Meus irmãos e meus pais também. Era como se eu fosse invisível. Na minha vida passada, eu teria ficado de coração partido. Teria tentado desesperadamente agradá-los apenas para receber um único sorriso. Mas, depois de morrer uma vez, finalmente despertei. Agora eu os vejo pelo que realmente são. Família, amor. Não dou mais a mínima para nada disso. O estrondo da torre de champanhe derrubada silenciou instantaneamente o salão de baile, que até então estava repleto de risadas. Vidro e bebida se espalharam por toda parte, transformando o chão em uma bagunça pegajosa. Fiona soltou um grito apavorado. Victoria, você enlouqueceu! Lorenzo foi o primeiro a avançar contra mim, os olhos ardendo de ódio. Fiona é frágil. Você a assustou. Na minha vida passada, um olhar daqueles teria sido suficiente para me fazer cair de joelhos, chorando e implorando, tentando provar que não fizera por mal. Mas agora? Encarei seu rosto distorcido pela raiva, enquanto a voz do sistema ecoava na minha mente. A anfitriã interrompeu a festa. Índice de humilhação. 3 estrelas. Recompensa. 10 milhões de dólares em dinheiro. Depositado. Meu celular vibrou silenciosamente dentro da bolsa. Uma notificação bancária. Abaixei-me e peguei um caco afiado de vidro. Quando Lorenzo avançou para me agarrar, deslizei o vidro por seu antebraço, abrindo um corte profundo. Ag! Ele segurou o braço enquanto o sangue escorria entre seus dedos. A sala inteira ficou em choque. Lorenzo me encarou, atônito. Você teve coragem de me cortar? Cortar você? Agradeça por eu não ter te matado. Isso já é misericórdia. Limpei o sangue do caco de vidro e sorri com desdém. Considere isso um lembrete da hierarquia. Eu sou uma morete de sangue. E Fiona, o que ela é? Uma vira-lata recolhida da rua? Desde quando isso a torna digna de usar o meu vestido? Aquele vestido. 3 meses de trabalho de um mestre artesão de Milão, costurado à mão e adornado com 1000 diamantes. A anfitriã feriu o próprio irmão. Índice de humilhação. 4 estrelas. Recompensa. 20 milhões de dólares em dinheiro. Depositado. Aquilo era bom demais. Não apenas a vingança, mas a sensação de ver minha conta bancária aumentar. Meu segundo irmão, Marco, correu até Fiona. Tirou imediatamente a própria jaqueta e a colocou sobre seus ombros. Ela parecia uma figura patética usando um vestido de diamantes que não lhe pertencia. Ele a encarava como se fosse uma boneca de porcelana prestes a quebrar. Victoria, você passou dos limites. Fiona apenas gostou do vestido. Você é a irmã mais velha. Por que não pode deixá-la usá-lo? Uma peça dessas é desperdiçada em alguém tão grosseira quanto você. Olha só a audácia. Caminhei até Fiona. Ela se encolheu nos braços de Marco, os olhos vermelhos e marejados. Irmã, me desculpe. Eu não sabia que você ficaria tão brava. Só achei o vestido tão bonito. Vou tirá-lo e devolvê-lo agora mesmo. Ela levou as mãos ao zíper nas costas. Se ela se despisse ali, diante de todos os capos e aliados da família, o nome Moretti seria arrastado pela lama. Como eu já esperava, Albert segurou a mão dela e voltou o olhar frio para mim. Victoria, você já terminou com essa birra? É só um vestido. Vale toda essa loucura? Fiona parece muito mais uma princesa usando-o do que você jamais pareceria. Você deveria ter um pouco de autocrítica. Ela nem age como uma verdadeira princesa da máfia.
resmungou Lorenzo, pressionando o braço ferido enquanto me encarava com desprezo. Eu ri. Ri tanto que quase chorei. Aqueles eram meus irmãos. Aquele era meu noivo. Na vida passada, suportei toda a humilhação deles por causa desse amor ridículo. E no final, eles me serviram de alimento para os peixes. Já que vocês a amam tanto, peguei uma garrafa de uísque de uma mesa próxima. Então vou garantir que possam ficar com ela para sempre. Despejei a garrafa inteira sobre a cabeça de Fiona. O líquido âmbar encharcou seu penteado impecável, arruinou sua maquiagem e apagou instantaneamente o brilho do vestido. Fiona gritou e saltou para trás, completamente arrasada. Ah, meus olhos! Marco e Albert correram imediatamente para ajudá-la. Victoria, eu vou te matar! Rugiu Lorenzo sacando a arma. Recuei um passo mais rápida que ele. Puxei a pistola presa à minha coxa e atirei 3 vezes contra o enorme lustre de cristal no centro do salão. Bang! 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 Israel Reddit. O lustre multimilionário despencou do teto com um estrondo ensurdecedor. Estilhaços voaram por toda parte, forçando todos a recuar. Fiquei no meio dos destroços e apontei a arma para aquele grupo de hipócritas que um dia chamei de família. Minha voz ecoou pelo salão. Albert Falcone, já que você está tão preocupado com Fiona, ótimo. Este noivado está cancelado. Agora ela é toda sua. Afinal, uma vadia e um idiota combinam perfeitamente. E vocês dois, Lorenzo e Marco. O cano da minha arma se moveu lentamente na direção dos meus queridos irmãos. Já que adoram agir como cachorrinhos da Fiona, então deem a ela o maldito título também. A partir de hoje, eu, Victoria, não tenho mais nada a ver com a família Moretti. Com isso, chutei um pedaço de vidro quebrado para fora do meu caminho e saí do salão, deixando todos para trás, imóveis em um silêncio atônito. Atrás de mim, ouvi meu pai, Don Angelo, rugir de fúria. Victoria! Se você atravessar aquela porta hoje, perderá a proteção da família Moretti. Amanhã de manhã estará morta em alguma rua. Quero ver como vai sobreviver lá fora. Parei na entrada. Então me virei com o sorriso mais brilhante que já dei. Vamos descobrir. Quem diabos precisava da proteção deles? Agora eu tinha o sistema. Poder e dinheiro eram apenas uma questão de tempo. Por que eu voltaria a me humilhar por aquelas pessoas? A anfitriã renunciou à família. Índice de humilhação. 5 estrelas. Recompensa. 100 milhões de dólares em dinheiro. Depositado. Parabéns, anfitriã. Seu pacote inicial foi entregue. Uma cobertura de alta segurança próxima ao Central Park e uma Ducati preta à prova de balas aguardando você no portão. Saí daquela mansão de salto alto sem olhar para trás. Aquilo era bom pra caralho. Do lado de fora dos portões, uma Ducati preta, elegante como uma pantera, aguardava silenciosamente. A chave já estava dentro da minha bolsa. Girei a ignição, e o rugido do motor fez até mesmo o brasão da família Moretti, nos portões de ferro, vibrar. Meu celular não parava de tocar. Eu nem precisava olhar. Era a minha família hipócrita. Desliguei o aparelho e o enfiei no bolso. Seguindo o GPS do sistema, fui até a residência mais exclusiva da cidade, Century Gardens. Nem mesmo o prefeito de Nova York podia entrar ali sem autorização. Cada unidade possuía segurança privada e rotas de evacuação independentes. O sistema realmente não brincava em serviço. Diante da enorme janela blindada, do chão ao teto, observando o horizonte iluminado de Manhattan, girei lentamente um copo de uísque. Pela primeira vez, senti paz. Na minha vida anterior, eu devia ser uma completa idiota por acreditar que eles me amariam se eu fosse leal o suficiente. Amor, uma ova. Liguei o celular novamente. Uma avalanche de mensagens e chamadas perdidas apareceu na tela. Havia uma mensagem de voz da minha mãe, Carmela. Victoria, onde diabos você está? Volte imediatamente e ajoelhe-se para pedir desculpas a Fiona. Você tem ideia da vergonha que causou à família esta noite? Fiona não para de chorar. Os olhos dela estão completamente inchados. Lorenzo enviou uma mensagem. Papai congelou todas as suas contas. Sem a proteção da família, você não vai durar 24 horas. Se não quiser acabar morta, volte rastejando e peça perdão. Ainda somos da mesma família. Albert também havia escrito. Pare de agir como uma criança. Você me envergonhou esta noite. Se voltar e pedir desculpas para mim e para Fiona, talvez eu considere não cancelar o noivado. Eu ri. Eles realmente acreditavam que eu não conseguiria viver sem o sobrenome Moretti? Abri a conversa com Lorenzo e enviei uma captura de tela do meu saldo bancário. Era apenas uma pequena parte da fortuna. 50 milhões, talvez. Abaixo da imagem escrevi. Vou sobreviver a todos vocês. Então, o bloqueei. Depois veio Albert. Enviei uma mensagem de voz em tom leve e debochado. Em vez de perder tempo me incomodando, você deveria se preocupar em manter sua posição como herdeiro dos Falcone. Ou o único lugar onde consegue dar ordens é dentro de um quarto. Eu sabia muito bem que Dom Falcone tinha vários filhos ilegítimos espalhados por aí. A posição de Albert nunca foi segura. Na verdade, essa era a principal razão para o nosso noivado. Atingi exatamente onde doía. Bloqueado. Por fim, minha mãe, escrevi apenas. Pare de me procurar, finja que eu morri. Além disso, você já tem sua filha favorita, Fiona. Não precisa mais de mim. Ah, e espero que todos vocês vão para o inferno. De preferência, em breve. Bloquear. 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 Finalmente, silêncio. A anfitriã causou severos danos emocionais à própria família. Índice de humilhação. 3 estrelas. Recompensa. 5 milhões de dólares em dinheiro. Depositado. Olhei para o saldo da minha conta e soltei uma gargalhada. Aquele tinha sido, sem dúvida, o dinheiro mais fácil que já ganhei. Afundei na inestimável cama italiana e soltei um suspiro de satisfação.
Mas aquilo não era suficiente. Comparado à morte e ao sofrimento que eles me causaram na vida passada, aquilo era apenas o começo. Eu faria todos assistirem enquanto a preciosa Fiona fosse desmascarada como a cobra que realmente era. E também os faria assistir enquanto eu, a filha que eles descartaram, ascendia tão alto que eles já não conseguiriam mais me alcançar. Na manhã seguinte, fui despertada pelo toque da campainha. Pelo vídeo porteiro, vi meu segundo irmão, Marco. Como diabos ele tinha me encontrado? Ah, claro! Marco era o chefe de inteligência da família Moretti. Rastrear meu celular seria uma tarefa ridiculamente fácil para ele. Levei meu tempo me arrumando antes de abrir a porta. Marco estava parado do lado de fora, claramente irritado. Porém, quando seus olhos percorreram o apartamento luxuoso e o forte esquema de segurança, sua expressão mudou para desconfiança. Você alugou este lugar? De onde tirou dinheiro para isso? Ele franziu a testa, visivelmente desconfiado. Victoria, não me diga que vendeu segredos da família só para nos provocar. Papai cortou seu acesso a tudo. Como você conseguiu pagar por um lugar desses? Encostei-me no batente da porta e bocejei. Bom dia, irmão. É impressão minha ou você esqueceu de escovar os dentes? Você! Marco respirou fundo, tentando conter a raiva. Volte comigo. Fiona ficou apavorada ontem à noite. Ela não conseguiu dormir. Ficou chamando seu nome e pedindo desculpas. Papai e mamãe estão preocupados. Se você voltar e pedir desculpas, podemos deixar tudo isso para trás. Não conseguiu dormir? É isso que acontece quando se tem consciência pesada. Bem feito para ela. Sorri ao responder. Ou talvez vocês possam simplesmente interná-la em um hospital psiquiátrico. Afinal, vocês já devem ter experiência com isso, não é? Na minha vida passada, antes de me jogarem no rio, eles me trancaram em um sanatório decadente, alegando que eu era mentalmente instável e violenta. Foi lá que fui torturada. A expressão de Marco mudou imediatamente. Que diabos você está dizendo? Que hospital psiquiátrico? Victoria, você perdeu a cabeça? Fiona é uma pessoa gentil. Como consegue falar assim dela? Gentil? Soltei uma risada de deboche. Gentil o suficiente para roubar o noivo da própria irmã? Gentil o suficiente para usar o vestido da irmã sem permissão? Marco, estou começando a questionar seriamente sua inteligência. Isso foi um mal-entendido. Fiona só... Chega. Interrompi-o sem paciência. Você só veio aqui para me arrastar de volta e fazer aquela falsa se sentir melhor. Pois escute com atenção. Isso não vai acontecer. Victoria! Marco gritou e tentou agarrar meu braço. Não exagere. Papai disse que se eu não a levar de volta hoje, ele vai agir como se nunca tivesse tido uma filha. Meu olhar ficou frio. Antes que eu reagisse, o sistema soou dentro da minha mente. Missão aleatória. Ativada. Proporcione a Marco uma experiência de quase morte. Recompensa: 51% das ações controladoras da família Volpe, o maior sindicato do crime de Nova York. Habilidade bônus: força sobre-humana. Duração: 10 minutos. Deseja ativar? A família Volpe. Eles eram os verdadeiros imperadores do submundo de Nova York. Comparados a eles, os Moretti eram apenas figurantes. Meus olhos brilharam. Sim, ativar imediatamente. No instante em que Marco tentou me agarrar, segurei seu braço, girei o corpo e o arremessei por cima do ombro. Com a força concedida pelo sistema, nem mesmo alguém treinado como ele podia competir comigo. Marco atingiu o chão com um estrondo e soltou um gemido de dor. Ele me encarou, completamente atordoado. Victoria, como você fez isso? Ignorei a pergunta. Peguei uma corda, amarrei seus tornozelos e comecei a arrastá-lo em direção à varanda. Victoria, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Marco gritava enquanto tentava se soltar. Foi inútil. Arrastei-o até a varanda do 38º andar. Então o suspendi de cabeça para baixo sobre o corrimão. O vento uivava ao nosso redor. O rosto de Marco perdeu toda a cor. Tremendo desesperadamente, ele se agarrou à minha calça. Israel Reddit. Victoria, eu sou seu irmão. Você está tentando me matar. Irmão? Dei leves tapas em sua bochecha pálida. Você realmente acredita que merece ser chamado assim? Aproximei-me um pouco mais. Volte para a mansão Moretti e diga àquele bando de hienas para parar de me incomodar. Porque da próxima vez, eu simplesmente vou soltar a corda. Em seguida, afrouxei a corda e o deixei despencar alguns metros até o piso da varanda. Marco soltou um grito aterrorizado. Assim que conseguiu se levantar, saiu correndo em pânico, tão rápido que deixou um dos sapatos para trás. Missão concluída. O controle sobre parte dos cassinos, portos e rotas de transporte da família Volpe foi transferido para o seu nome. Observei sua fuga desesperada com um sorriso frio. Aquilo era apenas o começo. Com metade da família Volpe sob meu controle, eu agora era uma das mulheres mais poderosas do submundo de Nova York. Mas não corri para assumir meu novo território. Em vez disso, fui até um cassino na Quinta Avenida no qual a família Moretti possuía participação. Eu costumava frequentar aquele lugar e assistir Fiona desperdiçar o dinheiro de Lorenzo nas mesas de jogo. Naquela noite, decidi experimentar por conta própria. Assim que entrei, ouvi vozes familiares. Não fique triste, Fiona. Mamãe vai lhe dar mais 1 milhão em fichas. Apenas sorria, está bem? Era minha mãe, Carmela. Ao lado dela estava Fiona, usando óculos escuros na tentativa inútil de esconder o quanto parecia abatida. Falando nela. O gerente do cassino cercava as duas com sorrisos e bajulação. Não se preocupe, senhora Moretti. Vamos garantir que a senhorita Fiona tenha uma noite maravilhosa. Caminhei até uma mesa de apostas altas e me sentei, cruzando as pernas. Vou entrar no jogo. Olhei para a mesa. Quero 50 milhões em fichas para começar. O gerente interrompeu a frase no meio.
Ao me reconhecer, seu sorriso desapareceu e deu lugar ao desprezo. Com licença, senhorita, esta é a área VIP. Seu tom ficou frio. A entrada mínima aqui é de $1 milhão. Tem certeza de que sabe onde está? Foi nesse momento que Carmela e Fiona me viram. Fiona se encolheu imediatamente e se escondeu atrás da minha mãe. O rosto de Carmela escureceu. Victoria, você ainda tem coragem de aparecer aqui? Não estava tão orgulhosa quando saiu de casa? O quê? Ficou sem dinheiro e resolveu tentar recuperá-lo nas mesas? Ela me examinou de cima a baixo com desprezo. Vestida assim, num lugar como este, pare de passar vergonha e vá embora. Fiona colocou a cabeça para fora do ombro dela. Irmã, se você está sem dinheiro, eu posso emprestar um pouco. Por favor, não brigue com a mamãe. Me emprestar dinheiro? Sorri. Então retirei um cartão preto da bolsa e o girei entre os dedos. Traga 50 milhões em fichas. Olhei diretamente para o gerente. E aproveite para chamar seu chefe. Vou comprar este cassino. Os olhos dele quase saltaram das órbitas. Era um Centurion Black Card, o lendário cartão sem limite de gastos. Senhora, a senhora disse 50 milhões? Sua voz tremia. Você é surdo? Joguei o cartão sobre a mesa. Carmela congelou por um instante. Então, começou a rir. Você fala sério? Acha que alguém vai cair nessa? Victoria, quando ficou tão desesperada? Ela apontou para mim. Gerente, chame a segurança. Prendam essa mulher. O gerente hesitou. Ainda assim, pegou o cartão e o passou na máquina. Bip. Pagamento aprovado. O cassino inteiro mergulhou em silêncio. Toda a cor desapareceu do rosto de Carmela. Fiona arregalou os olhos. Como isso é possível? Irmã, como você conseguiu? Isso não é da sua conta. Pouco tempo depois, o gerente retornou trazendo a documentação de propriedade. Assinei os papéis, sem sequer ler. Este cassino agora pertence a mim. Voltei-me para o gerente. Mas eu não gosto quando minhas propriedades são contaminadas por lixo. Fiz um gesto abrangendo todo o salão. Principalmente quando esse lixo coloca as mãos nelas. Então dei a ordem. Esvaziem o prédio. Carmela e Fiona me encararam horrorizadas. Peguei um isqueiro. E depois queimem tudo. Acendi a chama e a joguei sobre uma mesa coberta de álcool derramado e notas espalhadas. As chamas explodiram instantaneamente. Carmela tremia de raiva. Você enlouqueceu? É uma completa lunática. Isso pertence aos Moretti. Não pertence mais. Limpei as mãos como se estivesse retirando poeira. O que foi, senhora? Moretti? Está chateada? Sorri friamente. Que pena. Aproximei-me dela. Meu olhar era puro gelo. Se encostar um dedo em mim, eu garanto que a mansão Moretti vai queimar com muito mais intensidade do que este lugar. A mão de Carmela parou no ar. Ela não conseguia me bater. Também não conseguia recuar. Minha imprevisibilidade a assustava mais do que qualquer ameaça. Estamos indo embora! Lançando-me um olhar cheio de ódio, ela agarrou o braço de Fiona e a arrastou para fora do cassino em chamas. Observei as duas se afastarem sob o brilho alaranjado do incêndio. Então ri. Se elas já estavam assim agora, não sobreviveriam ao que estava por vir. O verdadeiro espetáculo ainda nem tinha começado. Dentro de alguns dias, a família Volpe realizaria seu baile anual. Como nova líder, eu estaria presente. E eu sabia que os Moretti e os Falcone também compareceriam, desesperados para conquistar favores e alianças. Mal podia esperar para ver a expressão deles quando descobrissem quem realmente estava no comando. Após o incidente no cassino, a família Moretti iniciou uma campanha de difamação por todo o submundo. Espalharam rumores de que eu era uma traidora mentalmente instável que havia se vendido para facções rivais. Transformaram-me na inimiga pública número 1. Eu não me importava. Porque no dia seguinte, aconteceria o baile anual da família Volpe, o evento mais importante da Costa Leste, para chefes, empresários e figuras influentes do submundo. Receber um convite era um símbolo de poder. Desesperados para recuperar o prestígio perdido, os Moretti moveram céus e terras para conseguir alguns convites. O plano era simples: exibir Fiona e encontrar para ela um pretendente melhor. Afinal, comparado aos verdadeiros gigantes do poder, Albert Falcone não passava de um figurante. Eles estavam convencidos de que Fiona merecia o homem mais poderoso da sala. Na noite do baile, usei um elegante terno preto sob medida. O único adorno era um colar de rubis avaliado em $1 milhão, recém-adquirido em um leilão. Como anfitriã da noite, fiz minha entrada ao lado de Julian Volpe, o subchefe da organização. No instante em que entramos no salão, todas as luzes e todos os olhares se voltaram para nós. Quem é aquela mulher? Por que ela está acompanhada de Julian Volpe? Ela parece familiar. Não é a garota Moretti de quem todos estão falando? Os murmúrios se espalharam rapidamente. Fiona, que observava tudo com admiração, congelou. A família Moretti também me viu. Meu pai, Ângelo. Minha mãe, Carmela. Meus 2 irmãos. E meu ex-noivo, Albert. As expressões em seus rostos eram impagáveis. Como esperado, Lorenzo foi o primeiro a perder o controle. Ele atravessou o salão furioso. Victoria, como você entrou aqui? Seu olhar percorreu meu corpo com desprezo. Você se vendeu para algum velho rico? Está tentando afundar ainda mais o nome Moretti? Saia daqui antes que seja tarde. Na cabeça dele, havia apenas uma explicação. Sem o sobrenome Moretti, eu não era ninguém. Olhei para ele sem demonstrar qualquer emoção. Ao meu lado, Julian falou em um tom baixo e ameaçador. Senhor Moretti, aconselho que escolha melhor suas palavras. O salão inteiro ficou em silêncio. A senhorita... Victoria é a nova Dom da família Volpe. Ele fez uma breve pausa.
E também a anfitriã desta noite. O quê? O grito de Lorenzo ecoou pelo salão. As pessoas ao redor ficaram completamente atônitas. A dona da família Volpe é a Victoria Moretti? Isso é impossível. A filha renegada dos Moretti? Meu pai avançou imediatamente. Seu rosto estava sombrio. Senhor, isso só pode ser um engano. Ele apontou para mim. Victoria é minha filha. Eu sei exatamente quem ela é. Não existe a menor possibilidade de ela ocupar essa posição. Isso mesmo. Fiona se aproximou com um olhar cheio de falsa preocupação. Irmã, eu sei que você queria provar seu valor. Ela baixou os olhos de maneira teatral. Mas você não pode simplesmente tomar aquilo que não lhe pertence. Crack! O tapa ecoou pelo salão. A cabeça de Fiona virou para o lado. Ela ficou imóvel, sem acreditar no que havia acontecido. Parece que alguém pediu sua opinião. Minha voz estava gelada. E pare de me chamar de irmã. Encarei-a diretamente. Minha mãe só teve uma filha. Ela nunca deu à luz uma bastarda. Victoria! Albert avançou imediatamente. Você bateu na Fiona! Virei-me para ele. Crack! Outro tapa, mais forte que o primeiro. Você também deveria aprender a ficar calado. Albert cambaleou para trás, segurando o rosto. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Sob o foco das luzes, observei lentamente cada pessoa presente. Então peguei o microfone. Minha voz ecoou por todo o salão. Já que todos estão reunidos aqui, tenho um anúncio a fazer. As conversas cessaram imediatamente. A partir de hoje, a família Volpe está encerrando toda e qualquer relação comercial com as famílias Moretti e Falcone. Um choque coletivo percorreu o ambiente. Além disso, meu sorriso aumentou. Qualquer pessoa que continuar fazendo negócios com eles será considerada inimiga da família Volpe. Victoria. Meu pai quase perdeu o equilíbrio. O império dos Moretti dependia das rotas, portos e canais controlados pelos Volpe. Sem esse apoio, seus negócios sofreriam um golpe devastador. Victoria, você enlouqueceu! Angelo rugiu. Eu sou seu pai! Ignorei completamente suas palavras. Segurança. Com um simples gesto, vários homens de terno preto cercaram os Moretti e os Falcone. Retirem esse lixo daqui! Olhei para os dois grupos como se fossem desconhecidos. E a partir de hoje, essas pessoas e qualquer um que as acompanhe estão proibidos de entrar em qualquer território controlado pela família Volpe. Enquanto era arrastado para fora, Lorenzo perdeu completamente o controle. Ele se desvencilhou dos seguranças e avançou contra mim como um touro enfurecido, as mãos estendidas em direção ao meu pescoço. Victoria, sua cobra ingrata. Como seu irmão, vou limpar essa vergonha da nossa família. Antes que ele pudesse me tocar, concentrei toda a minha força em um único chute no peito dele. A energia concedida pelo sistema ainda corria pelo meu corpo. Lorenzo foi lançado para trás como uma boneca de pano. Seu corpo atravessou vários metros antes de colidir violentamente contra a parede do salão. Ele deslizou até o chão, deixando um rastro de sangue, gemendo de dor. Lorenzo! Minha mãe correu desesperada até ele. Eu apenas observava. Meu olhar era frio e indiferente. Mais alguém quer tentar? Voltei minha atenção para Marco e Albert. Os dois hesitaram imediatamente. Peguei a pistola do coldre de Julian e destravei a arma com naturalidade. Sorri. Ótimo. Tenho praticado minha pontaria ultimamente. Passei o olhar pelos dois. Talvez eu precise de alguns alvos vivos. Albert observou Lorenzo caído no chão, incapaz sequer de se levantar. Toda a coragem desapareceu de seu rosto. Ele nunca imaginou que eu revidaria. Muito menos que eu seria tão forte, tão impiedosa, Israel Reddit, tão impossível de controlar. Naquele momento, eu transmitia mais autoridade do que o próprio Dom Falcone. Você vai se arrepender disso, Victoria. Sua voz saiu fraca e carregada de ódio. Me arrepender? Soltei uma risada. A única coisa de que me arrependo é de não ter me livrado de você mais cedo. Os seguranças retomaram o controle da situação e começaram a arrastar os Moretti e Albert para fora do salão. Fiona chorava desesperadamente. Seus dedos se agarravam ao batente da porta. Irmã, eu sou inocente. Eu realmente não fiz nada. Inocente? Aproximei-me lentamente. Então parei diante dela. Fiona Moretti. Minha voz caiu para um sussurro. Inclinei-me o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Você realmente acreditou que eu nunca descobriria seu pequeno segredo? O rosto dela empalideceu. Você nunca foi uma filha adotiva. Os olhos dela começaram a tremer. Você é filha biológica de Angelo Moretti. Fiz uma pausa. E da amante que ele manteve escondida durante todos esses anos. O terror tomou conta de seu rosto. Seu corpo inteiro ficou rígido. Você... Sua voz falhou. Como você sabe disso? Porque segredos não permanecem enterrados para sempre. Dei um leve tapinha em sua bochecha gelada. Então aproveite seus últimos dias de luxo, minha querida irmã. Com um simples gesto, ordenei aos seguranças que a retirassem. Ela foi arrastada para fora junto com o restante da família. O salão mergulhou em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Agora todos me observavam com respeito. Com receio. Com admiração. Finalmente compreendi o verdadeiro sabor do poder. Quando você é fraco, chamam você de louco. Quando você é forte o bastante, chamam isso de personalidade. Depois do baile, o caos tomou conta das famílias Moretti e Falcone. O bloqueio imposto pela família Volpe foi imediato e absoluto. Parceiros comerciais desapareceram da noite para o dia. Portos recusaram suas cargas. Credores exigiram pagamentos imediatos. Bancos encerraram linhas de crédito. Em poucos dias, os dois impérios começaram a desmoronar. O cabelo de Angelo Moretti embranqueceu quase da noite para o dia.
Ele implorou por ajuda. Mas todas as portas se fecharam diante dele. Enquanto isso, eu estava sentada em meu escritório, analisando um relatório entregue por um investigador particular. Era um exame de DNA. O resultado confirmava sem qualquer margem para dúvida que Angelo Moretti era o pai biológico de Fiona. O dossiê também continha provas detalhadas de transferências de dinheiro e propriedades da família para a amante que ele manteve escondida durante anos. Todo esse tempo, Carmela viveu sem saber de nada. Ela tratou a filha ilegítima do marido como um tesouro. Enquanto isso, rejeitou a própria filha biológica. A ironia era quase cômica. Imprimi todos os documentos. Coloquei-os em um envelope pardo. Depois chamei um mensageiro. Entregue isso na mansão Moretti. Entreguei o envelope a ele. Certifique-se de que chegue diretamente às mãos de Carmela Moretti. Encostei-me na cadeira e sorri. A cortina estava prestes a cair. E o ato final da minha vingança finalmente começaria. Naquela mesma noite, a guerra explodiu dentro da mansão Moretti. Dizem que, quando minha mãe, Carmela, recebeu o relatório de DNA, ela perdeu completamente o controle. Pegou uma arma e começou a perseguir Angelo pela casa. Fiona caiu de joelhos, chorando desesperadamente. Jurava que era inocente, que tudo tinha sido planejado por Angelo, que nunca soubera da verdade. Mas ninguém sentia pena dela. Lorenzo e Marco assistiam a tudo sem conseguir reagir. O mundo deles havia desmoronado. A irmã que adoraram durante anos era, na verdade, a bastarda responsável pela destruição da família. E o próprio pai os havia transformado em idiotas diante de todos. Eu não estava presente, mas pedi ao sistema uma transmissão ao vivo. Assistir à histeria de Carmela, as tentativas desesperadas de fuga de Angelo e a destruição completa da imagem angelical de Fiona foi extremamente satisfatório. A anfitriã revelou a verdade, provocando o colapso interno e a ruína da família Moretti. Índice de vingança: 5 estrelas. Recompensa: os 49% restantes do controle da família Volpe. Agora todo o Império Volpe me pertencia. Pouco tempo depois, a família Moretti deixou oficialmente de existir. Por violar gravemente o código da família e manchar a própria linhagem, Angelo foi julgado pelo Conselho dos Antigos Capos. O veredito foi simples. Receberia o mesmo destino que havia preparado para mim. Seu corpo desapareceu nas águas escuras do rio Hudson. Carmela não suportou a verdade. Sua mente se partiu por completo. Ela foi internada no mesmo hospital psiquiátrico, onde, anos antes, havia permitido que me trancassem. Lorenzo e Marco foram esmagados por dívidas. Perderam tudo. Acabaram trabalhando nos cais, realizando trabalho pesado para pagar aquilo que deviam. E Fiona? Sem o sobrenome Moretti, ela não era ninguém. Albert a abandonou no exato momento em que percebeu que a família Falcone também estava afundando. Ouvi dizer que agora trabalhava dançando em um clube decadente, sobrevivendo da atenção de homens que antes ela sequer olharia. Quanto a mim, eu acabava de desembarcar do meu jato particular após uma semana de férias na Europa. Assim que pisei na pista de pouso, vi 2 figuras correndo na minha direção. Lorenzo. Marco. Os 2 estavam irreconhecíveis. Magros. Sujos. Vestindo roupas gastas de trabalho. Toda a arrogância dos antigos príncipes da máfia havia desaparecido. Victoria! Victoria, por favor! Salve-nos! Lorenzo caiu de joelhos diante de mim. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu estava errado! Completamente errado! Por favor, nos ajude! Os agiotas vão nos matar! Marco também se ajoelhou. Sem qualquer dignidade, bateu a testa contra o chão. Victoria, fomos enganados. Fiona enganou todos nós. Você é nossa única irmã. Agora você é uma Dom. Poderia pagar nossas dívidas sem nem sentir falta do dinheiro. Meus seguranças observavam tudo em silêncio. Família? Sorri levemente. Se não me engano, eu deixei de ser uma Moretti há muito tempo. Victoria, sangue é mais forte que qualquer coisa. Ainda somos sua família. Lorenzo chorava enquanto falava. Sério? Agachei-me diante deles. Olhei diretamente nos olhos dos 2. Então onde estava essa lealdade familiar quando Fiona me incriminava repetidamente? Os 2 abaixaram a cabeça. Quando vocês me trancaram no porão para que eu refletisse sobre pecados que nunca cometi? Nenhum deles respondeu. As lembranças da minha vida passada continuavam tão vivas quanto no dia em que aconteceram. A dor, o abandono, a traição. Nada disso desapareceria. Levantei-me. Minha voz saiu fria e indiferente. Segurança! Os homens imediatamente ficaram atentos. Retirem esse lixo da minha frente. Victoria! Lorenzo gritou enquanto era arrastado para longe. Quando percebeu que eu realmente não ajudaria, seu desespero virou ódio. Você vai apodrecer no inferno, sua cobra venenosa! Não me dei ao trabalho de olhar para trás. Venenosa? Talvez. Mas aprendi uma coisa. Neste mundo, os venenosos sobrevivem. Os inocentes são devorados. Antes de voltar para casa, fiz uma última parada. O hospital psiquiátrico. Através do vidro da sala de visitas, observei Carmela. Ela usava o uniforme dos pacientes e abraçava um travesseiro contra o peito. Balançava o corpo de um lado para o outro enquanto murmurava sem parar. Fiona, minha Fiona. Mamãe vai te dar o melhor de tudo. Mesmo depois de perder a sanidade, ela continuava obcecada por aquela garota. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então me afastei. Eu não sabia se aquilo era trágico ou ridículo. Talvez fosse um pouco dos 2. Ao sair do asilo, encontrei Albert Falcone. Ele parecia abatido, mas ainda estava de terno, tentando desesperadamente se agarrar ao último resquício de dignidade. Victoria. Ele bloqueou meu caminho.
os olhos carregados de uma mistura complicada de emoções. Se você não tivesse sido tão teimosa naquela época, talvez não tivéssemos acabado assim. Nós? Levantei uma sobrancelha. Senhor. Falcone, acho que não nos conhecemos. Eu sei que você ainda me odeia, disse Albert, com a voz carregada de falsa sinceridade. Mas eu fui cegado pela Fiona. A verdade é que sempre tive sentimentos por você. Victoria, agora vejo tudo claramente. Vamos recomeçar. Não me importo que você seja tão poderosa. Poderíamos ser uma equipe. Juntos poderíamos unir todo o submundo de Nova York. Não pude deixar de rir. Albert, você acha que toda mulher na Terra é tão burra quanto você? Unir Nova York? Eu conseguia enxergar seu plano patético de longe. Se você tem inveja do meu poder e status, é só dizer. Não disfarce isso de amor verdadeiro. É nojento. Gesticulei com a mão. Meus seguranças avançaram. O Sr. Falcone é claramente um homem ambicioso. Vamos arrumar um novo cargo para ele. Mandem-no para uma das minhas minas de diamantes na África. Ouvi dizer que estão procurando um novo capataz. Victoria, você não pode fazer isso comigo! Albert ainda gritava enquanto o arrastavam. Não pode? Agora sou eu quem faz as regras. A última vez que vi Fiona foi em uma noite chuvosa. Ela estava encharcada até os ossos, com o rosto machucado, e se jogou na frente do meu Rolls Royce. Victoria, você venceu. Ela me encarou, os olhos cheios de veneno. Mas não é justo. Por que você nasceu princesa enquanto eu nasci bastarda? Por que você tem tudo? Eu não vou aceitar isso. Se eu tivesse a sua vida, teria feito muito melhor. Abaixei a janela e olhei para a mulher enlouquecida sob a chuva. Você está errada. Falei calmamente. Você não perdeu por causa do seu nascimento. Você perdeu porque é gananciosa, falsa e burra. Você tomou a bondade como garantida e transformou a generosidade em uma arma para o seu próprio benefício. Seu coração está podre e sua ganância é infinita. Mesmo que eu lhe desse o mundo, você não saberia como mantê-lo. E mais uma coisa. Peguei uma moeda do bolso e a joguei em uma poça aos pés dela. Um pequeno pagamento pelos seus serviços. Pegue e saia da minha frente. Fiona encarou a única moeda brilhando na rua encharcada pela chuva. Era a soma total do valor que ela tinha dado para mim. Ela começou a tremer. Então desabou, soluçando de forma histérica sob a tempestade. Levantei a janela. Dirija. E assim, tudo acabou. A família Moretti era um fantasma, uma coisa do passado. Fiquei no último andar da sede dos Volpe, observando a cidade do pecado iluminada por neon que agora era minha. A voz do sistema soou na minha cabeça uma última vez. Parabéns, anfitriã. Todas as missões principais foram concluídas. O sistema de Slapback será encerrado. Obrigado por utilizá-lo. Que o restante da sua vida seja livre e vivido nos seus próprios termos. Vida longa à rainha. A voz desapareceu da minha mente, mas eu sabia que mesmo sem o sistema, já possuía todo o poder de que precisava. Eu não era mais a garota patética que implorava por migalhas de afeto. Eu era Dona Victoria, a rainha do meu próprio destino. Meu telefone tocou. Era minha assistente. Dona, vários chefes de família desejam uma audiência com você esta noite. Cancele. Olhei para o céu noturno e me espreguicei. Hoje à noite vou jantar em um restaurante com estrela Michelin. Depois vou assistir a um filme. Ah, e reserve um voo para a Islândia para mim. Quero ver a aurora boreal. Como desejar, dona. Desliguei o telefone. Olhei para o meu reflexo no vidro e sorri. Essa é a vida. Essa história de ser a rainha da máfia? Isso é bom pra caralho. Fim, que Deus te abençoe.